Bom dia, galera! Bom dia, nono ano, isso mesmo. Hoje, quinta-feira, a gente tem encontro, né? Aula de cidadania, moral e ética. E aí, pega o seu livro aí e vamos começar? Hoje a gente vai falar de um assunto bem bacana, que eu acho que você deve estar vivendo isso aí, que a gente vai falar sobre ansiedade na adolescência. Gente, mas será que existe ansiedade só na adolescência? Acho que não, né? Ixi, mas não é mesmo. Mas será que na adolescência é pior? Vamos ver? Vamos ver como é que é? Então vamos lá. Página 36 aí do seu livro, página 36, e a gente vai falar um pouquinho sobre a ansiedade na adolescência. Apesar de todo adolescente enfrentar episódios de ansiedade uma vez ou outra, alguns parecem ser mais ansiosos que a média. É o seu caso? A ansiedade é uma reação normal do organismo a qualquer situação de estresse, podendo ocorrer desde a realização de uma prova na escola até falar em público, marcar um encontro ou participar de uma competição. O problema começa quando a resposta a esse estresse se torna intensa a ponto de comprometer o desempenho ou o relacionamento com outras pessoas no dia a dia. Além de ser uma reação normal, a ansiedade também pode ser considerada uma ferramenta útil. Por exemplo, ao estudar para um teste, um pouco de ansiedade pode ser o tempero que faltava para lhe fazer estudar com mais afinco. Isso aí. Então, entretanto, quando excessiva, ela pode prejudicar a capacidade de raciocínio. Existem alguns sinais que surgem que os níveis de ansiedade ultrapassam os limites da normalidade. Os principais são: você passa a ficar ansioso, preocupado ou assustado sem motivo aparente. Acontece isso com você? Você se sente dessa forma? Muito ansioso? A ansiedade é você sofrer com antecedência, né? É você estar preocupado com uma coisa que ainda não aconteceu, que vai acontecer. Então é aquele medo, aquela angústia, né, que você sente e você quer resolver aquilo logo ou você quer fugir daquilo, não é isso? Então, qual que é a sensação que você tem quando você está muito ansioso ou muito ansiosa? Você se preocupa demais com situações ou atividades rotineiras, como preparar uma refeição ou fazer um telefonema. Você checa repetidamente de ver se fez determinada coisa certa. Volta várias vezes para ver se fechou a porta. Ixi, Maria. Você simplesmente tem ataques de pânico em certas situações corriqueiras, por exemplo, treme e sente náuseas ou vontade de desmaiar durante uma prova da escola. Todos esses sintomas significam que provavelmente seu nível de ansiedade está além do normal. Uma vez reconhecido o problema, é hora de descobrir como superá-lo. Em muitos casos, apesar apenas admitir para si que uma determinada situação pode causar angústia excessiva e preparar-se antecipadamente para ela já pode ser o suficiente para liquidar o problema da ansiedade. Tem muita gente que fica ansioso, né, com alguma coisa que vai acontecer, igual, eu vou ter semana de prova, na semana que vem vai ser semana de prova. Aí você já fica com aquela coisa, aquela ansiedade, aquela preocupação, mas não toma providência, né? Então, o que poderia ser feito em relação a isso? Estudar. Se você estudar direitinho, quanto mais preparado você estiver, mais seguro você vai estar e menos ansiedade você vai sentir, entende? Então, a ansiedade, ela não faz parte da razão, ela está muito ligada à questão emocional, não é? Muito mesmo. Então, é o medo, é aquela angústia que você sente. Mas se você colocar na sua cabeça, olha, o que eu posso fazer em relação a isso? Né? Pensar com a razão o que é aquilo de fato, consequentemente, essa ansiedade que você sente aí, ela vai passar. Né? Então, o que você tem que fazer em momentos de ansiedade? É utilizar a razão, é pensar realmente, olha, ok, eu vou ter uma prova na próxima semana, ou vou ter uma semana de prova, mas
Se eu me preparar, eu não preciso ter medo. Eu vou estudar o suficiente para que eu consiga sair bem nas minhas avaliações. Ok? Então, você já tira aí um pouco dessa ansiedade, né? Que é essa expectativa de como vai ser, isso só prejudica. Porque se você estuda menos, estuda pouco, você vai levar essa ansiedade lá para a semana da prova. E aquele pouco que você estudou ainda você vai esquecer. Por quê? Porque o emocional tá ali, tá ali te atrapalhando. Peraí, desculpa. Então, gente, em relação à ansiedade, o que pode ser feito para que a gente consiga, né, superar esse sentimento de ansiedade? É se preparar, né? Preparar com antecedência vai te dar uma segurança e essa segurança vai te dar uma calma e essa calma você vai conseguir, com essa calma, superar esses processos de ansiedade, de crise do pânico, né? O que pode ser feito também? Tem muita gente que acredita que a meditação ajuda, porque ela te traz um equilíbrio, né? Então, é importante. Você vai ter que descobrir, né? Qual que é a técnica, o que te faz ficar calmo, né? Se é se preparar melhor, ok? Né? Se é meditar, se é você que vai ter que descobrir, porque cada um tem uma válvula de escape, né? Cada um tem o seu próprio caminho para você reconhecer o que você deve fazer para te acalmar, tá? Então vamos lá, vamos continuar? Olha aqui. Algumas pessoas podem se beneficiar de técnicas simples de relaxamento. Por exemplo, para reduzir seus níveis de ansiedade, dedique-se diariamente a um período de 20 minutos voltado para o relaxamento. Procure um lugar calmo, longe de outras distrações, desligue o som do computador, das redes sociais e do telefone e sente-se em silêncio, o mais quieto possível por 20 minutos. Mantenha o foco dos pensamentos naquele momento eliminado da mente. Qualquer outra ideia é capaz de desviar sua atenção. Enquanto medita dessa forma, procure perceber qual ou quais partes do seu corpo se encontram relaxadas ou tensas. À medida que você vai avançando na meditação, tente imaginar que cada pequeno músculo do seu corpo está se tornando relaxado e livre de tensões. Concentre-se em manter a respiração lenta e cada expiração imagine seus músculos ainda mais relaxados, como se cada movimento respiratório você exalasse a tensão para fora de si. Fim do período de 20 minutos, procure sustentar ao lado de uma Procure sustentar o estado de serenidade por mais tempo. Após algumas semanas de prática diária, a maioria dos adolescentes é capaz de manter um relaxamento prolongado por várias horas, reduzindo significativamente o efeito nocivo da ansiedade sobre a vida. Gente, aqui falou da técnica de meditação, né? Do relaxamento por meio da meditação. Mas tem muita gente que fala assim, nossa, eu não consigo meditar porque a minha mente não para, né? Vem um monte de pensamentos ao mesmo tempo e eu não consigo relaxar. Eu não consigo não pensar em nada. Só o fato de eu ter que não pensar em nada, isso já me deixa ansioso ou ansiosa. Mas não é bem isso. A meditação ela não é você eliminar todos os pensamentos da sua cabeça. Não é. É você deixar que os pensamentos venham, mas que eles passem e você não vai agarrar nenhum pensamento. Você não vai pensar sobre aquilo, tá? Os pensamentos vai vir uma ideia, vai vir alguma coisa, mas você vai deixar eles passarem, sem se agarrar a nenhum pensamento, a nenhuma ideia, entende? E você vai, relaxar por 20 minutos, para quem é muito ansioso, é uma coisa muito complicada, é difícil. Comece relaxando por 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos e vai aumentando esse período de meditação, né, gradualmente. E como que você tem que fazer para relaxar? Primeiro você tem que buscar um lugar calmo, né?
um lugar calmo, sem barulho de pessoas conversando, sem barulho de televisão, de telefone, de celular. Então, primeiro é escolher um lugar calmo e tranquilo. Antes de iniciar a meditação, né, eu tenho aquele processo de relaxamento. Então, você tente um relaxamento no corpo, relaxe todas as partes do seu corpo, né? Começa a mexer com a sua cabeça, relaxa as áreas de tensão que você vê que olha, eu no meu caso, a minha área de tensão é o pescoço. Pescoço, eu não sei se é por conta da posição, do trabalho, o pescoço é a área que tem mais tensão. Então, quando eu vou relaxar, eu procuro ir para um lugar tranquilo. Primeiro eu fecho meus olhos, né? E começo a fazer esse movimento de relaxamento. Para mim funciona, pode ser que funcione para você. Eu vou girando a minha cabeça bem devagar, bem devagar. Ó, tá tudo estalando. Tudo. Porque essa é a minha área de tensão. Ó, depois que eu faço isso, eu começo a respirar profundamente. Eu sinto todo o ar entrando dentro dos meus pulmões. Eu seguro um pouquinho e sopro devagarzinho, solto o ar bem devagar. Eu faço isso por 3, 4 vezes até eu sentir que o meu corpo está bem relaxado. Se eu estiver sentindo alguma tensão no ombro, né, nos braços, eu faço esse movimento, ó. Esse para mim também é um movimento relaxante, ó. Faço só com um, depois eu faço só com o outro. Também é um movimento que me relaxa. Fecho os olhos, acalmo todo o meu corpo e depois eu fecho meus olhos e começo a não pensar em nada. Mas não foque, eu não posso pensar em nada. Os pensamentos vão passando, né? E eu vou deixando, as ideias vão passando, eu vou deixando. Isso me traz tranquilidade, me traz calma. Então pode ser que para você isso funcione também. Porque na época da adolescência a gente quer tudo tão rápido, né? A gente é tão imediatista, a gente tem pouca paciência para esperar, a gente tem que é tudo, ainda mais nessa era tecnológica que a gente vive, né? A gente manda uma pergunta para uma pessoa no celular, se ela não responde, você quase morre de ansiedade, né? Querendo saber o que acontece, que essa pessoa não me responde, né? Então, esse mundo, né, que tudo passa com muita pressa, a gente acaba vivendo essa ansiedade diariamente. Então, a gente tem que tirar um momento para acalmar a alma, para acalmar o seu corpo, para poder meditar, para achar o seu centro, para você conseguir depois conseguir tocar suas coisas, né? Fazer suas provas, estudar, assistir suas aulas, fazer tudo o que você tiver que fazer. Mas isso é um processo, isso é prática, isso é hábito. Então você tem que fazer isso, por quê? Porque é você com você mesmo até o final. Então você tem que se conhecer. O autoconhecimento é muito importante, porque a gente fica tanto querendo entender o mundo, entender as pessoas, conhecer as pessoas, sendo que muitas vezes a gente nem conhece a nós mesmos, né? A gente nem se conhece, a gente não conhece nem o processo respiratório. Tem gente que não faz nenhuma respiração completa, fica respirando só pela metade, aquela respiração curtinha. Então você tem que procurar fazer isso, utilizar essas técnicas de relaxamento, né? Procurar também, por que eu tô nervosa com isso? Se questionar, né? Por quê? Por que eu tô nervosa? Não preciso ficar nervosa ou nervoso com isso, né? Quais são o problema você já tem ali? Quais são as soluções, né? Tentar fazer isso dessa forma, para que você consiga então se livrar dessa ansiedade. Outra dica também bacana é você colocar uma música, né? Uma música
calma que te relaxe. Tem várias músicas aí para meditação, né? Que traz elementos da natureza, água, pássaros, animais, barulho de animais. Isso é bom. Por quê? Isso faz com que você relaxe, né? Cada vez mais. Então, a dica é essa. Então, vamos para a reflexão. Vamos lá? A partir de que ponto a ansiedade pode ser considerada excessiva? Olha, a ansiedade ela é considerada excessiva quando ela começa a te privar de tudo. Quando você começa a ficar com medo de tudo, porque é aí que nasce a crise do pânico, né? A síndrome do pânico, porque você tem medo, tudo que você vai fazer, você acha que você vai morrer. Então, por isso que você tem que, muitas vezes, utilizar a razão, se questionar, se perguntar para saber por que eu estou assim, né? Por que isso está me deixando tão ansioso, tão ansiosa? Qual que é o problema? Qual que é a solução do problema? Entende? Então, parar de ficar focando no problema. Vamos focar na solução. Vamos tentar fazer dessa forma para que você consiga realmente, de fato, né, aliviar a tensão para você. Tem gente que gosta também de tomar um banho, né? Um banho relaxante, vai para debaixo do chuveiro, deixa a água cair, né? Imagine que aquela água que está caindo do chuveiro está levando toda a sua ansiedade, todos os seus problemas. É uma maneira também de acalmar. Isso mesmo. Beba bastante água, né? Isso também é uma maneira de te acalmar. Então você vai ter que encontrar, né, a sua maneira de ficar calmo, de controlar essa ansiedade. OK? Então vamos lá, próxima questão número 2. Quais são os tratamentos da ansiedade? Tem vários, né, gente? Tem tratamento terapêutico, tem tratamento psicológico, tem tratamento psiquiátrico, tem vários tratamentos que você pode utilizar aí, né, para poder conter essa ansiedade, para tratar realmente essa ansiedade. Aprenda com suas emoções o que lhe traz paz e o que lhe traz... esse aqui foi o que eu acabei, ó. Aprenda com as suas emoções. O que lhe traz paz e o que causa ansiedade? É o autoconhecimento, né? Você vai começar a fazer aquela avaliação. O que me traz paz? Quando eu tô nervoso, o que eu tenho que fazer para eu ficar calmo? Tomar um banho? Escutar uma música? Meditar? O que eu tenho que fazer? Ok, então você vai se conhecendo. Aí você vai saber o que te acalma. E o importante também é saber o que me deixa ansioso ou ansiosa. Então evite, né? Evite essas coisas que te causam ansiedade, ok? Próximo. Além de meditar, o que você pode fazer para melhorar a ansiedade? Além da meditação, aí eu te dei várias outras opções, né? Mas como é uma questão pessoal, eu quero que você coloque aí o que te deixa calmo, né? É dançar? É o quê? É escutar uma música? É tomar um banho de água fria, um banho de água quente? O que é que te faz além da meditação, né? O que te traz a calma? O que te traz o equilíbrio? Então, você vai colocar aí, tá certo? Vamos lá, gente. Vamos para agora nós vamos falar de um assunto novo. Felicidade e filosofia da existência. Vamos lá? Desde a antiguidade, muitos filósofos consideravam a felicidade como o fim último da vida humana. Muitos foram os tratados sobre o que é a felicidade, sobre os caminhos para encontrá-la e se somos felizes. O que consiste a felicidade? Somos felizes? Em que consiste a felicidade? Aristóteles inicia o livro 1 de Ética a Nicomânico. Deixa eu ver se é isso mesmo. A Nicomânico, discorrendo sobre a finalidade das ações que praticamos. Se há, então, para as ações que praticamos alguma finalidade que desejamos por si mesma, sendo tudo mais desejado por causa dela, e se não escolhemos tudo por causa de algo mais evidente, tal finalidade deve ser o bem e o melhor dos bens. Não terá, então, uma grande influência sobre a vida ou sobre o conhecimento desse bem? Aí nós temos aqui, ó, a gente tem Aristóteles ensinando Alexandre o Grande. Essa foi uma gravura de Charles
Leplant. Leplant. Ok, aqui a gente tem uma imagem, né, do Aristóteles conversando com o Alexandre o Grande. E esses dois aqui, né, fazem parte aí da nossa história. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre o Alexandre o Grande e também sobre Aristóteles, né? Já que você está aqui no 9º ano. Ok. Então vamos lá? Epicuro, em Carta sobre a Felicidade, afirma que o prazer é o início e o fim de uma vida feliz, mas faz uma ressalva. Quando dizemos que o fim último é o prazer, não nos referimos aos prazeres dos intemperantes ou aos que consideram o gozo dos sentidos como acreditam certas pessoas que ignoram nosso pensamento ou não concordam com ele, ou interpretam erroneamente, mas o prazer é uma ausência de sofrimento e de perturbação da alma. Não são, pois, bebidas nem banquetes contínuos, nem a posse de mulheres e rapazes, nem o sabor dos peixes ou das outras iguarias de uma mesa farta que nos torna doce uma vida, mas um exame cuidadoso que investigue as causas de toda escolha e de toda rejeição e que remova as opiniões falsas em virtude das quais uma imensa perturbação toma conta dos espíritos. Se observarmos nosso modo de vida hoje, veremos o quanto investimos na busca da felicidade, na ausência do sofrimento, na anestesia para as dores da existência. Ser feliz é muitas vezes uma ideia associada a modelos previamente estabelecidos por nossa sociedade. O consumo desenfreado, a posse de objeto, dinheiro, fama, poder, status. Quanto mais temos, mais temerosos tememos perder. Quanto menos temos, mais infelizes parecemos ser diante desse modelo. Necessitamos atingir os parâmetros estipulados por um modelo econômico-social? Nossa felicidade se resume o quanto podemos gastar? E quando não tivermos recursos para gastar? E quando gastarmos muito e ainda assim não atingirmos o que considerávamos ser um atestado de felicidade? Há uma forte tendência atual a buscar a felicidade em drogas ou medicamentos, anestesias para problemas da existência, felicidade artificial, encontradas em drogas lícitas ou ilícitas. Necessitamos desses recursos? Se minha infelicidade é fruto de um problema que não resolvi, uma droga que provoque um estado de torpor ou de felicidade artificial resolve o problema? Este é um movimento de muitas pessoas hoje. Buscam entorpecer-se para esquecer o que lhe traz o sofrimento, o que lhe perturba a existência. Com isso, deixam de lado os problemas que ali permanecem, exigindo doses cada vez maiores das drogas. Somente assim conseguem não enxergar o que as perturba. Quando as dores se tornam insuportáveis, uma opção muitas vezes é desistir, assumir o fracasso da existência e esperar com a derrota, a morte. Das muitas formas de morte, aquela que faz os dias parecerem sem fim, aquela que nos impede de ser o que somos, a morte em vida é extremamente dolorosa. Então, mais alguns medicamentos para suportar a espera do fim. É preciso viver dessa maneira? Alguém opta livremente por essa forma de existência? Poderia ser um caminho mais adequado buscar formas para solucionar as questões que nos incomodam, ainda que isso implique em algum transtorno, um pouco de sofrimento, algumas dores? Talvez seja doloroso, talvez seja dolorido afastar os erros, os enganos, as falsas opiniões. Talvez seja triste descobrir que algumas coisas não são como pensávamos que fossem. Mas triste, talvez, seja perceber que o que escolhemos como caminho não é bem como imaginávamos ser. O que fazer diante de situações dessa natureza?
Como produzir vida em nós? Aí aqui, gente, a gente está falando de uma coisa muito importante, né? Que é sobre a felicidade e sobre a filosofia da existência. Mas deixa eu terminar de ler aqui com vocês, porque aí a gente pode comentar o texto na sua totalidade. Há quem não queira ser feliz? Lembro de Elisandra, uma moça que atendi, que se revoltava toda vez que alguém perguntava a ela se fazia terapia porque buscava felicidade. Elisandra não queria e não quer ser feliz. Ser feliz, diz ela, em uma sociedade como a nossa, em que se morre de fome e de miséria, em que se vê a violência toda hora, em cada esquina, é ser alienado. Eu não quero ser alienada. Prefiro morrer a ser feliz dessa maneira. Minha infelicidade me faz buscar incessantemente formas de mostrar à sociedade. Elisandra envolve-se constantemente em ações sociais, tentando encontrar formas de transformar o quadro de violência e miséria em que vivemos. Assim, ela se sente bem, mas não feliz, pois para ela, se estivesse feliz, não precisaria mais buscar. Seria Elisandra louca por não querer a felicidade? Ou seria doentio o modo de ser que encontra a felicidade gastando no shopping? Como distinguir entre uma loucura a ser contida ou uma inquietação criativa? Necessária à construção da pessoa. Até que ponto a busca por restabelecer a normalidade não é um impedimento, um entrave à construção de um modo a ser singular? Poderia um tratamento que pretende restabelecer a normalidade transformar-se em um processo de alienação, acomodando as inquietações e adaptando a pessoa a um modo de ser construído socialmente? Até que ponto esse modo de ser é saudável? A felicidade consiste em ser o que se é, afirma Erasmo de Roterdã, um elogio da loucura. Conhecer e respeitar aquilo que somos, as nossas necessidades, encontrar modos para exercer o que somos, pode ser um caminho saudável para a existência. Distante de padrões estipulados socialmente, longe da hipocrisia social que exige anulação do que se é como forma de ser, podemos valorizar tudo o que produz vida em nós. Gente, esse último parágrafo aí, eu gostaria que vocês grifassem ele, que começa: a felicidade consiste em ser o que é, e vai até a vida em nós. Esse texto, ele fala, né, da busca incansável que nós humanos temos em relação à felicidade. Não é isso? A gente tenta ser feliz o tempo todo, de alguma forma. E às vezes, né, nessa ânsia da felicidade, a gente vai para alguns caminhos que não são caminhos legais, que causam uma sensação de bem-estar naquele momento, mas que viram um problema maior posteriormente. Então, aqui o conselho que esse texto nos traz é o seguinte: problemas nós vamos ter sempre. Os problemas fazem parte da nossa vida. Mas o que vai mudar? A forma como você observa esses problemas, né? Então, você não pode deixar um problema te atingir de uma forma tão grande que você realmente fique paralisado, que te cause um medo profundo, que te cause um pânico, que te paralise, né? Então, o que a gente tem que fazer? As drogas, naquele momento, né, naquela angústia, ela vai te trazer um alívio. Por quê? Ela vai te transportar para outra, né, outra realidade. Mas aquilo vai acontecer de forma momentânea, porque depois o problema vai continuar lá, ele vai continuar existindo. E aí o que você faz? Você vai procurar uma droga que vai te causar um esquecimento maior, por um período maior. E isso vai elevando cada vez mais essa dosagem e você vai chegar num ponto que você não vai mais encontrar um sossego, né? Então, o que acontece? Qual que é o conselho que esse texto nos dá? Essa busca incessante pela felicidade, né? A gente acaba consumindo muito,
comprando muito em shopping, né, para suprir esse buraco que a gente tem dentro aí, não é isso? Porque muitas vezes você fala assim: ai, quando eu tiver esse carro eu vou ser muito feliz. Ah, quando eu tiver esse emprego dos meus sonhos eu vou ser muito feliz. Ah, quando eu tiver isso, eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. Mas a felicidade, ela não está fora de você, ela está dentro de você. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se conhecer, né? Porque nada, nenhum objeto, nenhum trabalho, nenhum carro, nenhum emprego, nenhum nada vai preencher ou vai te trazer felicidade de forma permanente. A gente vive nessa busca inconstante da felicidade porque falta muitas vezes o autoconhecimento. Você tem que se conhecer, você tem que saber aquilo que te faz feliz, né? E outra coisa, respeitar, né? A sua autenticidade, a sua identidade. Eu acho que é exatamente isso que traz a felicidade. Né? A felicidade muitas vezes está em pequenas coisas, né? A felicidade não está em coisas grandiosas, são aqueles pequenos momentos que a gente vive no dia a dia, que é ali que está a felicidade. Então muitas vezes a gente projeta, né, a felicidade numa festa de 15 anos, a gente projeta a felicidade, né, numa ligação que você estava esperando receber, a gente projeta a felicidade muito no outro, né? E não é o outro que vai fazer a gente feliz, é nós mesmos. Então a gente tem que pensar dessa forma e prestar bastante atenção, né? A fazer análise do que me faz bem, do que me causa ansiedade, do que me causa sofrimento e se conhecendo para saber lidar melhor com as suas emoções, né? Com aquilo que te causa dor, com aquilo que te causa sofrimento, questionar por que isso te causa esse sentimento e trabalhar, né, em cima disso. E aí, cada vez mais, controlando melhor as suas emoções, você vai ser uma pessoa cada vez mais feliz. E o que é muito importante que eu falei para vocês grifarem aí, né, no último parágrafo, traz aí de forma bem clara. A felicidade consiste em ser o que se é. Isso é muito importante, né? Você ser o que você é de verdade, a sua autenticidade, a sua essência, e você não querer ser o que os outros esperam de você. É você ser o que você realmente é, entende? É claro que a gente está num processo de aprendizado, de aprendizagem, a gente está crescendo e mudando a todo momento, né? Mudando cada vez mais para melhor, mas a gente nunca pode perder o quê? A sua autenticidade, né? O que você realmente é, para você não se perder aí pelo caminho, ok? Vamos lá então. Aqui a gente tem a primeira questão. Pense nas várias circunstâncias da vida e elabore um conceito de felicidade. Eu quero que você escreva aí, depois da gente ter lido esse texto, a gente discutido aqui um pouquinho, né, sobre ele, sobre esses conceitos. Eu quero que você escreva aí para você, o que é um conceito de felicidade? Número 2. Dê exemplos de felicidade duradoura e felicidade momentânea. Você vai dar esses dois exemplos, tá? Felicidade duradoura, felicidade momentânea. 3. Para você, é possível encontrar felicidade ou construir a felicidade? Justifique sua resposta. Você acha que a felicidade você encontra? A felicidade está em coisas? Está em momentos? Então, é isso que eu quero que você escreva aí. Ou é possível encontrar a felicidade ou construir a felicidade? O que você acha? A gente encontra ou a gente constrói a nossa felicidade? Justifique a sua resposta. Número 4. Segundo o texto, a felicidade sempre foi alvo de investigação na história da filosofia. Releia o texto e apresente um pensamento de cada concepção de acordo com os filósofos abaixo. Aí eu tenho aqui Aristóteles, né, e Epicuro. Então você vai escrever sobre os conceitos de Aristóteles sobre felicidade e Epicuro sobre felicidade. O que Aristóteles fala? Se há então, para as ações que praticamos, alguma finalidade que desejamos por si mesma, sendo tudo mais desejado por causa dela, e se não escolhemos tudo por causa de algo mais, evidentemente tal finalidade deve ser o bem e o melhor dos bens. Ao conceito de Epicuro, quando dizemos que o fim último
é o prazer, não nos referimos aos prazeres dos intemperantes ou aos que consistem no gozo de sentimentos, como acreditam certas pessoas que ignoram nosso pensamento ou não concordam com ele, ou interpretam erroneamente, mas ao prazer, que é a ausência do sofrimento e da perturbação da alma. A felicidade, gente, ela é basicamente quando você está em paz, né, com você mesmo. Quando você está em paz com você, não tem nada que possa te perturbar, né? Não tem nada que possa te deixar triste. Por quê? Porque muitas vezes, né, a gente deixa as pessoas, né, conduzirem, né, o nosso humor, né, a nossa forma de sentir, e ninguém tem que ter esse poder sobre nós, né? A gente tem que saber gerir as nossas próprias emoções e carregar também uma blindagem dessas coisas, né? Ter uma blindagem disso, porque se a gente começar a deixar um problema afetar quem nós somos, afetar o nosso dia, né? A gente vai estar muito à mercê das situações, não é isso? Então a gente tem que trabalhar cada vez mais o nosso emocional, através do autoconhecimento, para a gente saber o que nos faz bem, o que nos causa mal, evitar as coisas que nos faz mal, que nos não fazem, igual pessoas, né? Tem pessoas que fazem, nos levantam, nos faz sentir bem, tem bons conselhos, e tem outras pessoas que não, né? Que te deixa para baixo, com críticas. Não que as críticas sejam negativas, porque tem muita crítica bacana de pessoas que realmente gostam da gente, que quer ver o nosso crescimento, mas tem pessoas que só fazem o mal pra gente, né? O tempo todo. Então, essas pessoas a gente tem que excluir das nossas vidas, para que a gente tenha cada vez mais qualidade de vida, né? Então, e saber principalmente a gerir as nossas emoções. Isso é o essencial, certo? Então, vamos lá? Você vai escrever aí. Número 5 agora. Escolha uma das concepções filosóficas abordadas na questão anterior e elabore um comentário explicando. Então, você vai escolher uma delas e vai fazer um comentário a respeito, tá bom? Número 6. No decorrer do texto, a autora faz vários questionamentos. Reflita e busque apresentar uma solução para cada um deles. Aí a gente tem aí, ó. Seria doentio o modo de ser de quem encontra felicidade gastando no shopping? Ela falou sobre isso, né? Seria doentio o modo de ser de quem se encontra felicidade gastando no shopping. O que vocês acham disso? Tem muita gente que faz isso, né? Que tá triste, eu vou pro shopping comprar alguma coisa. Como se aquilo ali resolvesse o problema. O que você acha disso? Eu quero saber a sua opinião. Letra B. Isso aqui tudo você vai responder, todos esses itens no seu caderno, porque não tem espaço suficiente aí, tá? Letra B. Como distinguir entre uma loucura a ser contida ou uma inquietação criativa, necessária à construção da pessoa? O que isso quer dizer para você? Eu quero que você escreva aí com suas palavras. Até que ponto a busca por restabelecer a normalidade não é um impedimento, um entrave à construção de um modo de ser singular? Então, é o que eu falei para vocês, né? É a adequação. A gente fica tanto preso, né, na adequação de estar adequado àquele lugar, estar adequado àquela situação, que muitas vezes a gente perde até a nossa própria identidade, né? Então, por isso que o autoconhecimento é importante, porque você vai encontrar em você o seu centro, né? Você vai encontrar em você quem você é de fato. Então, isso é importante, até mesmo para o reconhecimento das nossas falhas, porque muitas vezes a gente tem uma negação muito grande, né, das coisas e dos comportamentos que nós temos. Não, eu não sou assim. É uma ilusão, muitas vezes, daquilo que somos. Então, você tem que prestar bastante atenção nisso, por isso que eu falo muito do autoconhecimento. Ele é muito importante, porque a gente não consegue mudar nossas falhas, os nossos erros, se a gente não buscar primeiro aceitá-los, né? Olha, ok, eu tenho esse defeito sim e eu vou procurar mudar, entende? Se você acha que não tem como que você vai mudar, não tem jeito, né? Você não tem aquele defeito, você não faz aquilo, então não tem jeito de mudar, ok? Próximo.
Letra D. Poderia um tratamento que pretende restabelecer a normalidade transformar-se em um processo de alienação, acomodando as inquietações e adaptando a pessoa ao modo de ser construído socialmente? É isso que eu falei, né? Muitas vezes a gente pensa muito na adequação, né? De estar adequado à sociedade, estar adequado àquele lugar, estar adequado àquele meio, e a gente perde a nossa autenticidade. E isso não causa de forma alguma a felicidade, tá? Próximo. Até que ponto esse modo de ser é saudável? Aí você vai escrever, né? Você ser o que os outros esperam de você, é saudável? Até que ponto isso é saudável? Então você vai colocar aí. Número 7. Para você, Elisandra é louca por não querer a felicidade? Na verdade, né, ela não é que ela não queira a felicidade, né? Ela acha que é muito difícil alguém ser feliz, né, diante de tanta coisa que está acontecendo no mundo aí, né, de tanta pobreza, de tanta miséria, de tanta doença. Então, ela sempre está buscando ajudar essas pessoas porque dá uma sensação para ela de bem-estar, mas não é uma sensação de uma felicidade, de ser feliz, porque para ela a felicidade é algo inatingível, porque não tem, ela só conseguiria ser feliz quando tudo estivesse bem, quando todos estivessem bem. E ela acha que isso nunca irá acontecer, porque sempre vai ter pessoas sofrendo. Mas o que você acha? Você acha que o pensamento dela é verídico? Você concorda com esse pensamento ou não? Você acha sim que vai sempre existir pessoas que sofrem, mas cada um tem o direito de ser feliz do seu jeito, da sua forma e diante das coisas que você acredita. Então eu quero a sua opinião sobre isso, ok? Vamos lá, vamos refletir? Quanto maiores a dor e a tristeza, maior será a felicidade que os aguarda. Olha só. É natural ter problemas, cometer erros e sentir-se arrependido. O importante é não ser derrotado. Em meio às preocupações e lutas, sempre olhe para frente e avance. Mesmo que sofram desapontamentos e reviravoltas, continue avançando e não sejam derrotados. Se vocês tiverem essa forte determinação no coração, já estarão a meio caminho da vitória. A felicidade ou infelicidade de uma pessoa não depende de suas posses materiais. Mesmo uma família rica e aparentemente invejável pode estar enfrentando algum problema mais sério, que não seja evidente para os outros. Quanto maior a dor e a tristeza, maior será a felicidade que os aguarda. Uma existência digna de respeito é levar a felicidade ou bem-estar aos seus semelhantes. Não sejam do tipo de gente mesquinha que depende sempre de alguém, que empurram a responsabilidade para os outros ou que espera que alguém faça algo por você. Se vocês se permitirem tornarem pessoas negativistas e queixosas, sempre inclinados à inveja e ao desprezo, o sol de sua vida nunca poderá brilhar através das nuvens pesadas que o obscurecessem. Sejam mais fortes, sejam quais forem os obstáculos, usem-nos como um trampolim para o crescimento e continue a avançar com coragem, enfrentando todas as dificuldades. Por favor, continue avançando com firmeza e tenacidade. Não percam a esperança, nem se desesperem por questões passageiras. A vida é longa, mesmo que se sintam angustiados com problemas, mesmo que tenha cometido alguns erros e que não tenha algo que se arrepender. Ainda tem todo o futuro pela frente. Não se tornem pessoas pobres de espírito que se desmoronam facilmente diante das dificuldades. Esse texto reflexivo é muito legal, né? E esse texto, ele fala muito sobre dor, tristeza, problema, todos nós vamos ter, sempre, sempre. A nossa vida, ela é feita de alegria e tristeza, né? Angústia, dor, de todas as coisas, sentimentos e emoções positivas e negativas.
E como você vai lidar com isso, com os acontecimentos, com a dor, com o sofrimento, é o que é o diferencial, né? Que vai fazer toda a diferença na sua vida. Então você tem que estar sempre pensando o seguinte: peraí, eu tenho esse problema sim, mas eu não vou focar no problema, eu vou ficar nos caminhos que me levam à solução dele. Porque quanto mais, aquilo que você mais foca, aquilo cresce. Então o que a gente tem que fazer sempre? A gente tem que primeiro relaxar, acalmar e agir com a razão e pensar o que eu posso fazer, né, para resolver isso. Se não tiver condições, né, de resolver, né, se você não conseguir resolver o problema, então por que você vai continuar sofrendo? Já que você não pode fazer nada, você vai deixar o problema resolver por si só, já que você não consegue resolvê-lo. Entende? Então, é você fazer aquilo que é possível de ser feito, resolver aquilo que for possível ser resolvido. Claro que vai ter coisas que não vai fugir, né, do seu alcance e você não vai morrer por conta disso. E nem pode, né? E essas crises de ansiedade, de preocupação excessiva, isso só faz piorar as coisas. Então, não esqueça, tudo aquilo que você foca é aquilo que cresce. Então, se você quer felicidade, se você quer paz de espírito, foque nisso, né? Foque no seu bem-estar, na sua paz, na sua inteligência emocional, para que você, por meio disso, né, da sua calma, da sua tranquilidade, na sua confiança, né, que você vai conseguir resolver as coisas, é através disso, dessas atitudes positivas, que as coisas vão melhorar cada vez mais. Porque se você foca no problema, você vai ficar desesperado, você vai entrar em crise do pânico, e aí, vai melhorar? Vai ajudar? Aí você vai responder para mim assim: ah, mas eu não controlo. Aí que vem o autoconhecimento, né? Quanto mais você se conhece, mais você vai conseguir se controlar numa situação difícil. Controlar a raiva, controlar o medo, controlar a angústia. É isso, é o equilíbrio, ok? Gente, vocês vão responder todas essas questões aí para reflexão, tá? E aí no seu caderno, e a gente encerra a nossa aula de hoje. Então vamos só falar um pouquinho sobre as questões? Ó, número 1. Quais são os fatores determinantes para ter uma vida em paz? Você vai me responder, pessoal, tá? 2. Você consegue superar os obstáculos da vida? 3. Quando há um erro cometido, você para e reflete sobre o acontecimento? Foi o que eu acabei de falar. 4. Você considera fatores como a vida familiar, convívio escolar e a existência de um grupo de amigos próximos como realmente importantes? E outra coisa, gente, que é muito importante, quando a gente está passando por um momento difícil, né? Quando a gente tem um problema, está passando por um momento muito complicado, a ajuda, o apoio, né, da família, do pai, da mãe, é muito importante. Por quê? Porque os amigos e os familiares, eles servem de suporte pra gente, né? Eles nos ajudam nisso. E muitas vezes eles nos mostram caminhos, nos apresentam caminhos que muitas vezes que naquele momento, por conta da situação, por conta da angústia, a gente não consegue enxergar. Mas sempre há outros caminhos, né? Sempre há outras opções. Então é muito importante você contar com essas pessoas, né? Que convivem com você, que são pessoas que te amam, compartilhar isso com elas, conversar sobre, procurar soluções. Então, isso é muito importante, ok? Estamos encerrando a nossa aula de hoje. E a vida é uma jornada e você tem que ter consciência que cada dia a gente aprende uma coisa e a vida é como se fosse uma escola mesmo, né? A gente está aqui aprendendo, aprendendo, aprendendo a cada dia. E busque o autoconhecimento, né? Busque trabalhar e conhecer as suas emoções e como controlá-las, equilibrá-las. Quando eu falo controlar, não vai te privar de sentir, né? Porque a emoção a gente vai sentir. Mas o que vai mudar? A forma de sentir. É isso que muda, ok? Beijo grande. Até amanhã na nossa aula de arte. Te espero aqui. Não esqueça de enviar as fotos com as atividades, tá? Tô aguardando. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau.